Bem próximo. Tá. Isso, porque vai ser gravado, tá? E para também os jurados poderem ouvir você. Sim, Tá senhora. certo? Bom dia novamente, Bom Cleiciane. dia. Primeiro eu vou perguntar alguns dados pessoais seus e depois eu vou lhe perguntar sobre os fatos. Quando eu for perguntar sobre os fatos, você não tem a obrigação de responder nada do que eu perguntar. Se você quiser ficar calada, seu silêncio não pode ser utilizado contra você. Entendeu? Sim, senhora. Qual o seu nome completo? É Cleiciane Cardias Araújo. Tá, o nome dos seus pais? É Antônio Rodrigues Araújo. Da sua mãe? Isabel Cristina Charles Cardias. Sua data de nascimento? Dia 18 de 3 de 2000. Você nasceu onde? Eu nasci em Santa Casa de Belém. Em Belém, certo. Seu endereço? É Rua do Acampamento, número da casa 618. Você trabalha? Senhora, sim. Com o quê? Programa. Não entendi. Programa. Certo. Você afere que renda por mês? Eu. Depende dos quanto. Tente manter firme o microfone na sua Depende direção. de quanto eu faço numa noite. Entendeu, senhora? Tá, mas mais ou menos por mês, quanto é a sua renda? Você tem ideia? 250, 350. Por mês? Sim, senhora. Certo. Você tem filhos? Não, senhora. Não. Você já foi presa ou processada antes? Sim, senhora. Por que motivo? O roubo. Roubo. Certo. Você faz uso de droga? Faço. Qual droga? Cocaína. Você tem alguma doença grave? Tenho. Qual? HIV. Você faz uso dos coquetéis? Não. Não? Mas você já tentou ou você não consegue ter acesso aos coquetéis? Não, porque quando eu fui fazer o teste, deu, e eu não estou tendo porte suficiente ao médico e não estou tendo remédio para me tomar. Então Poder você ter a não cura. usa os coquetéis. Os coquetéis que eu digo são as medicações para Não, controlar. não, eu não tenho, não estão me dando. Entendeu? Não Eu estou estou perguntando, recebendo. você procurou os postos de saúde e não lhe dão ou você não está tendo nenhum acompanhamento médico? Eu não estou tendo nenhum acompanhamento médico. Certo. Você estudou até que série? Até o 5º ano. 5º ano? Ok. Então, eu encerrei a sua qualificação, tá? Agora eu vou lhe perguntar sobre os fatos e nessa ocasião você só responde se tiver interesse. Entendeu? Sim, senhora. O que foi que aconteceu no dia 9 de julho de 2023 no hotel... Peraí que eu não... É Moura? Moru. Eu estava... Antes, na verdade, conte antes, desde que você estava na rua até o motel. Eu estava no meu ponto de trabalho. Ao retorno, ao sair do meu ponto de trabalho... Onde é o seu ponto de trabalho? É no Almirante Barroso, entre a Timbó e a 25. Eu estava no meu ponto de trabalho. Ao sair do meu ponto de trabalho, eu retornei para a frente da minha casa para me descansar, entendeu? Pois a minha mãe mandou meu pai me chamar para me entrar. Tá? Quando eu entrando, esse taxista parou e buzinou para mim, me chamou. E eu perguntei o que era. Ele falou, você é um homem ou você é uma mulher? Eu falei, não sou um homem nem sou uma mulher, apenas eu sou uma mulher trans. Ele perguntou para mim, quanto é o seu programa? Eu falei, 50. Ele perguntou, pode entrar. Quando eu entrei, eu percebi que ele estava feito de álcool. Então, quando ele estava feito de álcool, ele perguntou para mim assim mesmo, você sabe onde tem um motel? Eu falei, não sei. Então ele me levou à direção ao motel. Chegando à direção ao motel, chegando lá na frente da porta, do porteiro, ele começou a discutir comigo. E ao entrar... Por que motivo? Pelo motivo do dinheiro. Vocês estavam discutindo o valor do programa, é isso? Sim, senhora. E quando eu entrei... Mas você disse que ele perguntou o valor e você já tinha dito que era 50 reais. Já tinha dito que era 50 reais. Entendeu, senhora? E depois, quando eu entrei com ele para a garagem, ele discutiu comigo, eu discuti com ele, nós entramos numa discussão, entendeu?
Em essa discussão, ele foi desabotoando o cinto e desabotoando o botão da calça dele. E nessas horas que ele foi desabotoando, dei o tempo mais rápido de eu me sair dele, entendeu? E sair para fora do carro e vim para a garagem. Nessas horas que eu vim para a garagem, foi nessas horas que eu tirei a faca e efetuei uma facada só nele. Só o que eu me lembro que eu efetuei nele. Uma facada, porque o resto não me lembro mais de nada. Entendeu? Você estava sob efeito de drogas? Sim, senhora. E de álcool também? Não, só cocaína. Tá. A senhora disse que ele estava sob efeito de álcool. Estava. E a senhora sob efeito de droga. Essa facada foi na garagem? Foi na garagem. A senhora já tinha descido do carro? Eu já tinha descido do carro. O mais rápido possível. Como assim nada é impossível? O mais rápido possível. Ah, o mais rápido possível. Sim, senhora. Entendi. E ele estava dentro do carro ainda? Tava. Quando eu saí, foi que ele já veio atrás de mim de novo para querer tentar me agredir. Foi nessas horas que... Ele tinha feito alguma agressão ou ameaça contra a senhora dentro do carro? Não, senhora, mas eu estava com muito trauma dele. Com muito trauma mesmo, entendeu? Como assim, muito trauma? O que a Trauma senhora define? porque como eu sou trabalhar pelas noitadas, entendeu? Eu já fui, entendeu, livrado de facada, de tentaram tirar minha vida, entendeu, pelas madrugadas. Então, nessas horas foi que eu me lembrei e fiquei com trauma dele, A entendeu? senhora ficou com medo dele, é Fiquei isso? com medo Ou quando dele. ela já foi agredida em outras Já ocasiões? fui agredida em outras edições, entendeu? Fui agredida, entendeu? Já tem preconceito, homofobia, violência, entendeu? Já sofri por isso, entendeu? E a senhora andava com essa faca? Eu já andava com essa faca. A senhora pode ver que é só uma faquinha que eu andava, não era uma faca grande, entendeu? Qualquer. Era só uma faquinha. Era uma faca de cozinha ou era um canivete? Como não, era? senhora, era uma faca apenas de cortar pão. Que eu andava apenas para me defender. Entendeu? Para me Certo. defender. Então a senhora lembra da primeira facada? Lembro só da primeira da facada, porque do gesto não me lembro. Entendi. A senhora lembra onde foi que a senhora deu esse golpe? Não. Em que parte do corpo dele? Não, senhora. Não lembro. Tá certo. O senhor tem perguntas, doutor Gerson? Tenho sim, excelência. Bom dia, Cleiciane. Bom dia. Imagino que a senhora teve uma vida muito difícil e sempre precisou, né, se proteger. Por isso que andava com a faca, por isso que tinha esse cuidado e tudo. Existem imagens desse momento do desentendimento. E nesse momento, pelas imagens, é possível identificar que a vítima sempre ia na sua direção e a senhora andava para trás em muitos momentos. Até o momento em que a senhora o atinge com a faca. Eu lhe pergunto, a senhora lembra do que ele dizia para a senhora nesse momento? Não, senhor. Certo. Não, senhor. A partir do momento em que a senhora não lembra mais, a senhora deu uma facada e a senhora disse que não recorda mais. A senhora veio se dar conta do que estava acontecendo quando? A senhora já estava presa, já estava na delegacia? Ou ainda lá no motel? A senhora se deu conta e entendeu o que tinha acontecido? Porque ele falou assim, para mim, me devolve. Eu falei, mas devolver o quê? Que eu não lhe roubei nada. Apenas eu ia... Ele já tinha lhe dado dinheiro? Não, ele não me tinha deu. dado dinheiro, mas ele Não. pediu o dinheiro de volta. Foi. Mas eu falei, o que eu vou te dar, que eu não tenho nada pra me te dar. Aí foi que eu falei, porteiro, por favor, porteiro, abre a porta pra mim. O porteiro não quis abrir a porta pra mim, de jeito nenhum. Eu falei, porteiro, por favor, abre a porta pra mim. O porteiro não quis abrir, implorei pro porteiro abrir. Ele não quis abrir a porta pra mim, entendeu?
E foi nessas horas que eu... A senhora estava ali num momento de estresse, na Sim, verdade, né? senhor. A senhora queria sair, não conseguiu, Não consegui sair dali de jeito nenhum. e sendo acuada pela vítima, a senhora acabou desferindo essa facada. A senhora chegou a manter relação com a vítima? Não, senhor. Certo. E a partir de quando a vítima começou a se alterar, digamos assim, a ficar, a lhe cobrar, a lhe exigir o valor que ele tinha? Ele se alterou porque ele queria que eu fizesse as coisas com ele, entendeu? No valor, eu pedi adiantado para ele, só que ele não quis me dar adiantado. Entendi. Entendeu? Aí mesmo Então, assim ele queria manter relação mesmo assim com a ele queria senhora? queria ter relação comigo. Só que eu falei que eu não queria. Eu não queria, mas ele queria ter relação comigo à força. Entendi. Então, foi nessas horas que eu aproveitei e saí do carro. Entendi. Entendeu? Aí eu saí do carro e desferi uma facada nele. O senhor pode ver que foi uma facada, entendeu? Só era uma faca. Foi uma facada. Foram Só muitas. foi uma faca. A faca que é pequena, né? Eu vi, mas era bem pequena. Eu não me lembro mais de nada, de nada. De nada, entendeu? No primeiro depoimento, Mais de nada. no primeiro depoimento que a senhora presta em juízo, a senhora inclusive declara que ficou com raiva e desferiu as facadas. Senhor, sim, A senhor. senhora lembra de ter dito isso? Não. Em juízo, aqui no fórum? Não. Não lembra de ter dito isso? O porteiro do motel, ele chegou a ver essa discussão de vocês? Ele não viu. Ele não viu? Não. Ele viu apenas o momento que a senhora tentou sair e impediu a senhora Sim, de senhor. sair. Ele só fez assistir o vídeo de lá de dentro e não abriu a porta para mim. Até a chegada da polícia. Até a chegada da polícia. Entendeu? Entendi. Então eu pedi, por favor, e nessas horas que eu pedi para ele, por favor, ele só abriu depois que aquela pessoa estava caída lá no chão, que eu olhei, eu fiquei desesperada, sendo que uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida era tirar uma vida. E ele abriu o momento depois que a vítima caiu. Foi. Só. Mas a senhora chegou a fugir dali? Chegou Não, a sair? senhor. A senhora ficou esperando Fiquei a polícia ali chegar? esperando a polícia chegar. Entendi. Entendeu? A senhora queria sair antes, né? Não tinha por que sair Não depois, tinha. até porque já tinha acontecido. Não né? tinha. Entendi. A senhora conhecia o porteiro? Conhecia Não. o motel? Não. Ele me levou para aquele A senhora motel. A senhora já foi agredida outras vezes? Nesses Já programas? fui. Tenho marca de facada no meu pescoço, marca de testa dada no meu pescoço. E até hoje eu tenho trauma disso. Certo. A senhora tem receio, tinha receio de ser Se vítima o senhor também, mais uma vez, ali nessa situação. se o senhor quiser ver, para ver que eu não estou lhe mentindo, eu tenho marca de facada aqui no meu pescoço e na minha costa. Entendeu? Certo. Tudo bem. Não há necessidade, Cleciane. Tá bom. A senhora consegue dizer a quantidade de droga que usou nesse dia? Senhor, vou lhe falar. Eu usei 4 cocaína. 4 Só numa noite. Porque porções. eu uso cocaína que é para mim simplesmente ficar esperta, entendeu? Para mim não dormir, entendeu? Para mim não dormir. Então, como eu trabalhava na noite, na noitada, eu usava isso na noitada. Entendi. Entendeu? Cleciane, obrigado. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigada também. Doutor Alex. Obrigado, Marcão. Bom dia, Cleciane, né? Cleciane. Bom dia. Cleciane, tu estás trabalhando nesse ramo da prostituição há muitos anos? Estás prostituindo há muitos anos? Senhor, eu me prostituo desde meus 18 anos. Que é porque dali que eu dependo do meu trabalho, entendeu? Dali que eu me visto, dali que eu me calço, dali que eu me visto, dali que eu pago a energia da conta da minha luz, entendeu?
Essa Ainda bem que questão ajuda a minha mãe. do HIV, viu, doutora Carolina? Ela estava me falando. Descobriste recente, né? Descobriste quando? Eu descobri isso, foi numa terça-feira. Ah, foi agora, foi na prisão. Foi. Fizeram o exame lá. Sim, eu fiz Até exame. então a senhora não sabia que Eu não tinha. sabia que eu tinha. Então, eu fiz lá nessa casa penal o teste HIV, sífilis, hepatite, e mais outros testes lá. E o que deu foi só HIV. Então, quando eu soube que eu tive, eu fiquei muito triste, chorei na frente da enfermeira, entendeu? Chorei pedindo porte médico, mas ninguém teve que fazer Ainda não nada começou o comigo. tratamento, não lhe deram nada ainda lá para ver isso aí, Senhor, né? não estou recebendo Entendi. nada, nenhum tipo de remédio. Tá. Olha, Cleciane, existe um vídeo, não sei se tu sabe, mas existe um vídeo que mostra tudo. Desde a hora que vocês se desentenderam e que ele vai atrás de ti, que tu tentas sair de lá do motel, ele vai atrás de ti e vocês entram numa luta corporal e tu acabas esfaqueando ele. Inclusive depois que ele já está caído no chão, tu segues esfaqueando ele. Tu não lembras, né, da quantidade de golpes que tu deste? Não, senhor, só me lembro da E isso primeira. tu atribuis ao fato de tu estares sob efeito de muita droga nesse dia. É isso? Pode ser, por favor. Quantos anos tu tens, Cleciane? Eu estou com 24 anos, eu fiz agora dia 18 de março. Chegaste a estudar Cheguei até que série? até o 5º ano. Tu te identificaste como mulher trans, né, como tu disseste. Com que idade, Cleciane? Desde o meu 15 anos. Eu vim desde criança, entendeu? Eu me assumi para minha mãe e me assumi para meu pai. Só que meu pai, ele não aceitava de jeito nenhum. Ele pedia para minha mãe me abortar, entendeu? Então, meu pai tentou me matar pelas madrugadas. E eu, quando ele tentou me matar pelas madrugadas, eu senti aquela coisa na cama. Não tem quando o senhor vai deitar? Eu senti aquele peso na cama. Então, quando eu senti aquele peso na cama, eu joguei meu pai pra cima, pra fora da cama, entendeu? Pra cima do chão. E eu vi a faca na mão dele. Ele falou que não aceitava de jeito nenhum. Apanhei dele de pau. Mas do mesmo jeito falaram pra ele que não ia adiantar nada ele me dar porrada. Porque do mesmo jeito eu ia virar, eu ia ser o que eu sempre quis ser. Ele é vivo ainda, não? E ainda é vivo, os dois. Entendi. Então tu não tens relação com teu pai. Hoje tu moras Não, com a senhor. tua mãe, não é isso? Não, senhor. Tu não falas com teu pai, não tem Não. contato com ele? No tempo não, mas agora eu falo, entendeu? Porque ele leva minha mãe lá onde eu estava, naquela casa penal, onde eu tava presa. Minha mãe está me visitando, está levando o kit para mim, entendeu? Porque antes eu estava sem visita. Então, tem uma prima lá fora que ela se virou, entendeu? Para ligar para a social, para ver onde era que eu estava, qual era a casa que eu estava penal, que eu estava presa. E foi que ela conseguiu. E eu falei com a social, dizer que eu estou precisando de um kit, entendeu? Falei para minha mãe na visita que eu estou com isso. Então eu chorei, minha mãe chorou para mim, lágrimas, pediu para mim, pedi para Deus, entendeu? Tá presa há quanto tempo, Cleciane? Vou fazer um mês
presa em julho agora. Não, um mês não. Um Um mês? Não. Não, Não é um mês, Cleiciane. um Não é um mês. ano. Um ano. Não é um ano. É um ano. Desculpa. Cleiciane, lá onde tu estás presa onde? Eu estou presa no HGP. HGP? É. Certo. Centro Lá Isabel. entra droga, não? Senhor? Entra droga lá? Não, senhor. Então o tempo que tu estás presa, tu não estás tendo acesso a droga nenhuma? Tu Não, estás sem usar senhor. droga? Não. Tu usas droga desde que idade? Eu uso droga desde meus 15 anos. Eu usava maconha e usava cocaína. Entendeu? Só que eu desisti da maconha e passei para cocaína. Certo. Porque tu estás há um ano sem usar. Estou um ano sem usar. Entendi. Tá bom, Cleiciane. Queres dizer mais alguma coisa? Não, senhor. Eu também estou satisfeito, excelência. Vamos adiante. Os jurados querem fazer alguma pergunta para a ré? Pode ser escrito ou pode ser diretamente. Não? Tem? Bom dia a todos. A pergunta... Deixa só ela colocar a máscara. Isso aqui é a parte do queixo, né? Você tem que passar para trás da cabeça. As duas faixas tem que ir para trás da cabeça. Muito obrigada. Eu acredito que o Dr. Jefferson ainda não está. Pode falar, por favor. E eles podem pedir também. O jurado pode pedir. Eleva ao banheiro um pouquinho, por favor. Vamos interromper só um pouquinho. Pronto, reiniciando, a senhora pode perguntar, por favor. Bom dia. Foi mencionado que a briga ocorreu dentro de um espaço fechado, onde houve a solicitação de abertura, pelo que eu entendi, de abertura desse espaço fechado, por conta do acaloramento da discussão. Eu queria entender se isso era num local fechado, essa solicitação de abertura, ou se era a saída desse local do motel. Porque foi mencionado que tem essas filmagens. Essas filmagens. Ah, tá. Então... o vídeo vai ser exibido. Houve alguma solicitação de pedido de ajuda, algum socorro manifestado pela... A senhora pode responder. Ela quer saber qual foi o momento que a senhora pediu ao porteiro que lhe deixasse sair do local. Ao pedir para me sair do motel, para ele não, entendeu? Não ter relação com a força, porque querem pegar força. Entendeu? Então, eu queria me sair mais rápido possível. Mas quando a senhora pediu para sair do motel, foi antes ou depois da facada? Não, acho que é isso que a jurada quer saber. A senhora pediu para sair do motel antes ou depois da facada? Foi antes da facada. Antes? Certo. Ele quer perguntar também, Marcos. Cleiciane, bom dia. Bom dia. Cleiciane, antes de você atingir ele com facada, ele chegou a agredir você? Você recebeu algum golpe dele? Ele, de alguma forma, esse primeiro golpe que você recorda? Eu não entendi, senhor. Se antes de você... Vou tentar reproduzir, tá bom? Se tiver alguma coisa diferente, o senhor me corrige. Se antes de você atingi-lo, ele chegou a agredir você de alguma forma? Não, a gente não chegamos a agredir, só chegamos só a discutir. Entendeu? Deu para ouvir bem? Mais alguma pergunta?
Nem mais uma pergunta? Não? Então está encerrado o interrogatório. Muito Tá certo? obrigada. Nós vamos fazer a exibição do vídeo. Tem como? Antes do início dos debates. Iniciar o debate. Os senhores que já participaram do júri sabem que tem 1h30 de fala inicial. Ainda que o Dr. Gerson não use 1h30. Dr. Gerson, sua audiência. Sua audiência não era agora? Ah, certo. Certo. Tá, não porque eu olhei para o relógio agora e me lembrei. Então, Dr. Gerson tem até 1h30 para usar na fala inicial dele. Os senhores querem um intervalo para ir ao banheiro? Certo, então vamos... Para o Dr. Gerson poder vir até aqui e atender o nosso pedido é que ele tem uma audiência, né, Dr. Gerson, pessoal, que vai ser feita por videoconferência. Então, a hora que o senhor precisar parar, nós vamos parar, tá? Só o senhor avisar. E eu que lhe agradeço, senão nós não poderíamos estar realizando esse júri hoje. Então, nós vamos iniciar a fala do Ministério Público. Por favor, iniciem a contagem. Quando o senhor quiser, doutor. Excelentíssima senhora doutora Carolina Cerqueira de Miranda Maia, mais uma vez, excelência, aceitei o desafio de vir hoje aqui fazer este julgamento. Nessas circunstâncias sempre é muito difícil a gente trabalhar, mas eu quero lhe dizer que o comprometimento deste promotor de justiça é sempre com o processo, com as pessoas que estão no processo. E sempre que possível, pode contar comigo que assim o farei. Tá? Gostaria de externar aqui o meu respeito, minha profunda admiração por Vossa Excelência, pela forma com que conduz os trabalhos e permite que a gente realize o nosso de maneira tranquila também, Excelência. Meu muito bom dia. Gostaria de cumprimentar meu amigo, Dr. Alex Noronha, nobre defensor, exímio tribuno. Uma honra estar aqui com Vossa Excelência, poder discutir abertamente as questões processuais, sem percalços, sem subterfúgios, de forma clara, direta, objetiva, preocupados com o resultado, acima de tudo, justo. Vossa Excelência sabe da admiração que tenho pelo trabalho que desempenha, não porque sou seu amigo, mas efetivamente por ser merecedor de todas as homenagens, de todas as manifestações possíveis de respeito e apreço. Então, meu amigo, bom dia. Gostaria aqui de cumprimentar o Dr. Wilson Lindenberg, meu amigo, advogado da minha audiência. Vai ser realizada a qualquer momento. Peço venha, Excelência, para interromper os trabalhos e poder realizar essa audiência. Da mesma forma, obrigado por estar aqui comigo, ladeado na tribuna da acusação. Meu amigo de longas datas, bom dia. Aos serventuários de justiça aqui presentes, aos servidores da segunda vara do Tribunal do Júri, minha homenagem, meus respeitos também, a força pública aqui presente, representada pelos policiais militares, pelo policial penal, minhas homenagens, Dona Silvana, muito obrigada pelo cuidado e carinho que a senhora dispensa desse promotor. A oficial de justiça, a doutora Amanda, ao público que nos assiste. Cleiciane, espero que seja feita justiça ao seu processo, independente do resultado desse processo. É importante que se tenha em mente que a justiça se faz submetendo a senhora a julgamento, oportunizando sua defesa, dando à senhora um momento de fala, e assim foi feito, e espero que assim seja. Eu vou interromper um minutinho só para servir perder o lanche. Um momento sagradíssimo.
Acredito que podemos retomar, né? Já estão todos, então, Juliana, retoma a aula. Deixa a Cleiciane vir. Pronto, então vamos retomar o julgamento, agora com a fala do Ministério Público. Doutor Jairson, por favor. Obrigado, Excelência. Feitas as saudações iniciais, retomo agora a atenção e direciono a palavra às senhoras juradas, aos senhores jurados. Não há dúvidas do que aconteceu. As imagens falam muito mais do que qualquer um de nós aqui poderia acrescentar. São muito mais esclarecedoras do que os depoimentos que constam no processo. As dúvidas que eventualmente possam surgir, talvez façamos alguns esclarecimentos agora. Foram algo em torno de 12 facadas. 9,89 decigramas, 9,94 decigramas de álcool significa embriaguez absoluta. Em algumas pessoas, essa mesma quantidade de álcool pode considerar a morte. Outras, pelo uso recorrente de álcool, têm uma resistência um pouco maior e conseguem até mesmo dirigir, conseguem se locomover, conseguem pegar uma mulher trans e ir para um motel manter relação, como era o caso da vítima. Mas é considerado uma quantidade elevada de álcool no sangue. A acusada, Dona Cleiciane, a todo instante mantém a versão. Todo instante que vem a processo falar, fala que é mulher trans, fala que estava em seu ponto de trabalho habitualmente, que a vítima o abordou, foram até o motel, iniciou uma discussão, ele, vítima, insistindo em manter a relação ou insistindo em ajustar valores, inicia um movimento em que a acusada não aceita. A acusada tenta sair, isso resta claro nas imagens que foram exibidas, ela vai primeiro até o portão, a vítima sai do carro ajeitando as calças, vai em direção à acusada. Inicia-se uma perseguição. A acusada anda de costas, empurra a vítima para que o afastasse. E aí eu não contei quantas vezes ela empurra e anda para trás, afastando, até que chega um momento em que a Cleiciane deixa cair um valor, ela pega esse valor, coloca no sutiã, tira do sutiã, entrega à vítima, a vítima continua indo em cima de Cleiciane, se desentendem, ela saca a faca e efetua algo em torno de 12 facadas, muitas das quais a vítima já estava caída. Esse processo, ele representa a miséria humana, em todas as suas facetas, em todas as suas dimensões. Cleiciane, por ser atuante no ramo em que atua, diz se prostituir desde os 8 anos de idade, diz já ter sofrido outras agressões, daí o motivo de portar uma faca consigo para se defender, e não sem razão ela precisava se defender, pela natureza da atividade que exerce, pelas circunstâncias que gravitam em torno desse ramo. É extremamente difícil a gente aqui tentar entender os motivos de cada um, mas a bem da verdade, o que a gente consegue extrair é que vítima, embriagada, acusada, tomada pela droga, foram para um motel numa combinação trágica e chegamos
a este julgamento dessa forma. Nenhuma outra testemunha presenciou efetivamente o que aconteceu. Os policiais militares chegaram apenas depois. O único que poderia efetivamente esclarecer seria o porteiro Basotelli, que este porteiro negou a Cleiciane a saída. E ele relata isso no seu depoimento, ele relata isso quando presta as suas declarações em sede policial, em que ele vai até o portão pedindo para sair e ele não fecha. Eles se desentenderam, eles retornam para o centro da garagem. E é exatamente o que a gente vê a Cleiciane tentando sair primeiro, a vítima vai atrás, aí eles retornam e começam ali aquela perseguição. Seria muito... Excelência, se puder suspender 5 minutinhos para a audiência. Já retorno. Pronto, retomando a fala do Ministério Público. Muito bem. Então esse processo ele retrata praticamente tudo que nós temos de miséria humana. Nós temos uma mulher trans, viciada em drogas, que utiliza a prostituição para se sustentar desde muito tenra idade e já passou por situações de violência a sua vida inteira. E quando se confronta com mais uma situação de violência, já pela manhã, praticamente ali o último programa que faria naquele dia para se retirar e ir à sua casa, confortar-se no recesso de seu lar, nós temos essa situação em que ela tenta sair, o porteiro segura, ela se afasta da vítima, a vítima prossegue na sua investida. Infelizmente, temos um desfecho trágico. A primeira vez que eu vi, e eu vou ser muito franco com Vossa Excelência, a primeira vez que eu assisti o vídeo, eu disse, e eu não sei se a Cleiciane lembra, na primeira audiência que nós fizemos, eu disse a ela, se tu tivesses parado de esfaquear aqui, logo quando a vítima cai, porque ela deu a primeira facada, a vítima estava de pé ainda. E depois a vítima caiu, ela vai até a vítima e efetua outras, aproximadamente 11 facadas, já caída. Uma em pé, outras 11 já caída. Eu falei a ela, não sei se você lembra disso, talvez não lembre. Eu disse a ela, se tu tivesses parado aqui, o processo teria encerrado ainda ali naquele momento. Mas aí a gente, pelas circunstâncias, as imagens elas são muito fortes. As imagens são muito fortes. Mas acima de tudo a gente precisa entender as circunstâncias que giram em torno dessa imagem. O que não aparece com clareza na imagem é o porteiro segurando ela e dizendo que não vai abrir a porta da garagem. Isso ela conta. O porteiro referiu que eles foram até a porta da garagem, ela queria sair e ele não permitiu. Então nós podemos entender que ela falava a verdade. O que não dá para ter certeza é de que ela realmente tinha furtado o dinheiro da vítima, que era o que o porteiro deduzia. A vítima estava querendo dinheiro, mas a partir do momento em que ela entrega o dinheiro, ela pega do chão, coloca no seio, e empurra, insiste, ele tira a força, a acusada tira, entrega o dinheiro. Se ele queria o dinheiro, por qual motivo ele continuou indo em cima da Cleiciane? Perseguindo, cercando, bêbado, sem camisa, as calças caindo. A bem da verdade, de qualquer forma que a gente olhe esse processo, é de dar pena e tocar
sensivelmente cada um de nós. A vítima, já falecida, teve um desfecho trágico. Cleiciane, ainda viva, tem um desfecho trágico. 24 anos, soro positivo, mulher trans, com um tratamento absolutamente inadequado para o quadro que apresenta. Independente do resultado desse julgamento, já está condenada. Já está condenada. No início desse julgamento, que foi um julgamento extremamente peculiar, eu recebi uma ligação da doutora às 8h15 da manhã, pedindo ajuda para fazer o júri, porque o promotor que faria apresentou um atestado de última hora. E ela falou: doutor, é um processo que o senhor já atuou. E assim que ela mencionou, eu lembrei exatamente do que tinha acontecido. Eu lembrei das imagens, a gente conversou rapidamente sobre o processo. E eu lembrei das imagens porque as imagens, elas são chocantes, elas são imagens fortes e elas falam por si. É um desafio para mim vir aqui fazer essa sustentação, mas acima de tudo, o compromisso é de esclarecê-los sobre todos os detalhes que giram em torno desse processo. E conversando com o Dr. Alex no início desse julgamento, a gente ali meio que tentava entrar em consenso sobre os detalhes desse processo. Cleiciane responde a um homicídio qualificado. E aqui há a distinção do motivo fútil ou motivo torpe. O motivo torpe é o motivo vil, abjeto, repugnante, que não encontra subsídio nem sustentação em valores morais suficientes para justificá-lo. E o motivo fútil é aquele motivo pequeno, um motivo insignificante, que também não justificaria uma ação. Por exemplo, alguém me devia R$10, ou então alguém que me devia um programa, vai lá e me mata por uma dívida de valor. Esse é um motivo insignificante, fútil. O torpe, um exemplo claro, seria uma vingança, por exemplo. Enfim. A bem da verdade, e aqui pode até parecer estranho, mas por mais que as imagens sejam violentas, por mais que a Cleiciane tenha se excedido, e eu acredito que ela efetivamente se excedeu, eu entendo que ela foi encurralada e conduzida para isso. Eu entendo que ela, tomada pela droga, e nas circunstâncias em que foi exposta, era a providência que ela tinha. A infelicidade dela e o que nos causa dúvida e talvez até mesmo indignação com o comportamento que ela apresentou foram os excessos das facadas. Mas vamos considerar friamente o fato dela estar trabalhando. Ela não procurou a vítima, ela foi procurada. Ela deu o valor, ela se identificou como uma mulher trans e já dentro do motel, dentro do carro, sem sequer ter subido no quarto, a vítima começa um desentendimento. Ela sai do carro, ela se afasta, ela tenta sair do motel, ela é impedida. A vítima o persegue, sem camisa, suspendendo as calças. O porteiro não deixa ela sair. Ela é perseguida pela vítima, empurra, afasta, sai daqui, está aqui. Tu quer dinheiro? Toma teu dinheiro, vai-te embora. E ainda continua ali a perseguição. É óbvio que chega numa situação de descontrole. Eu acredito que Cleiciane não tenha noção de quantas facadas ela tenha dado. Eu acredito tão somente pelo fato dela sequer saber o tempo que está presa. Dr. Alex,
cuidadosamente perguntou a ela: Cleciane, há quanto tempo tu estás presa? Ah, cerca de um mês. Faz quase um ano que ela está presa. Quase um ano. E fez isso de propósito? Óbvio que não. Talvez o uso contínuo de substância entorpecente tenha confundido a realidade. Conversávamos há pouco, uma pessoa, sob o uso e influência da droga, perde a noção da realidade, perde a noção das suas próprias ações. É semelhante a uma pessoa idosa em estado avançado de Alzheimer, em que o cérebro já está tão deteriorado e degenerado pela doença ou pelo uso contínuo de substâncias que a realidade é uma mera ilusão. E o que fazer nessas circunstâncias? Teria ela a intenção deliberada de matar a vítima? Ou teria sido ela forçada pelas circunstâncias a que foi submetida a matar a vítima? E sem mais delongas aqui, e sendo bem claro, direto e objetivo, eu entendo que houve excesso, sim. Ela se excedeu nas ações. 12 facadas. Vejam, não são poucas, são 12 facadas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 facadas. A gente perde até a conta assistindo o vídeo, que as facadas são rápidas até. Mas foram algo em torno de 12. Na região torácica, aqui no peito. Não houve no pescoço, não houve em outra parte. Foi um comportamento típico de quem estava com raiva, literalmente com raiva. Também pelas circunstâncias a que estava submetida, não era exigido outro comportamento. Senhores jurados, senhoras juradas, a vocês cabe essa árdua missão de julgá-la pelo que fez. Muito embora tenha tido o excesso, o Ministério Público hoje entende que foi forçada a cometê-lo. E diante de tais fatos, hoje, Excelência, o Ministério Público retira a acusação que pesa contra a Cleciane e pede a absolvição. Encerro aqui a minha peroração e devolvo a palavra à presidência. Nesse momento seria a fala da defesa e pergunto aos senhores, porque o doutor Alex também tem o tempo de até 1h30. Podemos seguir? O senhor tem a fala, doutor Alex. Posso, Excelência? Obrigado. Excelentíssima senhora, juíza-presidente deste egrégio Tribunal do Júri Popular, doutora Carolina Cerqueira de Miranda Maia. Novamente, uma enorme satisfação, Excelência, poder estar aqui, cumprindo com a nossa obrigação e desde já fazer um destaque aqui, muito especial a Vossa Excelência, porque, despeito de conhecê-la há muito tempo e saber que essa já é a sua índole, de alguém que realmente não corre de trabalho, é alguém que está ali sempre cumpridora das suas obrigações. Hoje foi mais um exemplo típico, uma demonstração muito clara e inequívoca de que o seu perfil, o perfil de Vossa Excelência é esse. Estávamos aqui em vias de adiar, né, esse julgamento, sabedora de que se trata de uma ré presa
e os processos de réus presos têm que ter uma celeridade, porque as pessoas estão ali privadas da sua liberdade, aguardando por um desfecho, por uma resposta do Estado. E Vossa Excelência tinha 1001 motivos para dizer, olha, vamos redesignar isso aqui para outra data e não tenho nada a ver com isso. E Vossa Excelência ficou daí tentando e tentando, incessantemente, buscar uma forma com que esse julgamento se realizasse. E assim o foi. Estamos aqui levando a cabo o nosso trabalho. Parabéns, doutora. É uma honra poder desfrutar de estar com uma pessoa como Vossa Excelência que tem nesse perfil, o perfil de uma magistrada exemplar do Poder Judiciário desse Estado. Obrigado, doutora Carolina. De igual sorte, né, todos os servidores aqui imbuídos desse mesmo sentimento de bora trabalhar, né, que está na moda agora, e levar adiante esse propósito, viu, Alberto? Parabéns. Eu confesso que quando eu vim da minha casa, eu achava que não fosse atuar. E o júri é bacana por isso, né? Que às vezes a gente vai para ele, pensando uma coisa e acontece outra. Recebam todos e todas meu abraço sincero. É uma honra poder estar aqui mais atribuído e vinculado à segunda vara do júri, vendo que a gente pode trabalhar dessa forma, de uma forma harmônica, né, doutor Gerson? É tão bom a gente ter a chance de vir para o nosso trabalho. Nem sempre no júri é assim. Às vezes você vem para o júri e as partes não se entendem muito bem, né? O clima é hostil, infelizmente, não existe lá muita cumplicidade de propósitos. Aqui na segunda vara não, impera, graças a Deus, a harmonia, né, o sentimento de urbanidade que nos rege a todos. Recebam aqui meu abraço sincero a todos os policiais que nos guarnecem a segurança. Obrigado, senhora. Uma policial, mulher aqui nos brindando com a sua presença. Amanda e Marcos Fontel, também oficiais. Sempre uma honra poder estar com diletos amigos num dia como esse. Glorinha, querida, sempre me brindando aí com flashes, que eu estou em casa e vejo ela fez aquela foto espontânea, que é a melhor de todas. Obrigado, Glorinha, pelo teu trabalho. Muito bom poder estar contigo aqui há tantos anos. Meu estimado, dileto amigo, doutor Gerson Silveira, promotor de justiça. Excelência, a mesma coisa que eu disse à doutora Carolina, eu reitero em relação à sua pessoa. É admirável, realmente. Eu achei que eu já tivesse visto de um tudo nessa lida dos júris, né, da capital. Ela está até escarrando sangue, viu? Cuidado com o descarte disso aí. E eu já vi Vossa Excelência fazer 2 júris numa manhã. E eu fiquei besta de ver o quanto Vossa Excelência tem esse compromisso. Vossa Excelência era outro que ao receber uma ligação agora pela manhã, olha, tem um júri para fazer, uma ligação desesperada da doutora, querendo realizar o ato, né? Como eu disse que ela mesma verbalizou, não estou lhe pedindo, eu estou suplicando que Vossa Excelência, se possível, aqui esteja conosco, e Vossa Excelência, em meio aos seus afazeres, de um homem moderno, que não é apenas promotor de justiça, mas é marido, é pai, é filho, é um homem dedicado, exemplar, é amigo, faz de um tudo. E Vossa Excelência tendo um compromisso de uma audiência, de uma questão pessoal, no meio da manhã, Vossa Excelência diz, não estou indo para aí, e vamos cumprir com a nossa obrigação. Doutor Gerson, nessa altura da vida, né, e a gente que já está talvez um pouco que remando para a beirada, ver um servidor público como Vossa Excelência, é de encher os olhos. Obrigado de coração, doutor Gerson, por a gente poder estar dando cabo em mais um processo de represa, né, nesta data. E não só uma represa, né, aqui deixando também a minha saudação aos demais presentes neste recinto, familiares da Cleiciane, o pai, a mãe, o irmão, chegaram há pouco.
A senhora também, viúva do seu Daniel, receba minha saudação, que a gente sabe que a senhora está aqui desde cedo. Tá bom, estamos aqui reunidos para deliberar. E a senhora, é importante a senhora estar ouvindo o que está acontecendo aqui. Eu acho ótimo que os familiares da vítima, né, que uma pessoa que se perdeu, que já está no céu, estejam acompanhando o trabalho da justiça. O que é que a gente faz aqui? E veja que tudo que a gente faz aqui não é enfiado goela abaixo de ninguém. Nós estamos conversando, estamos debatendo tudo o que aconteceu com base num processo, provas. E esse é um processo bem inusitado, porque nós temos, tal qual um Big Brother, nós temos as imagens do início ao fim do fato que ora está sendo julgado. Então, veja, a justiça se faz dessa forma. Independentemente de resultados, porque o resultado está nas mãos dos juízes e das juízas. Mas a justiça de Deus, essa daí é infalível, essa nós devemos confiar piamente. E somos homens e mulheres, como tal, imperfeitos, mas todos buscando fazer a coisa certa, minha senhora. Demais presentes neste recinto, como dito, senhores jurados, senhoras juradas. Hoje aqui reunidos para a gente tratar, jurada Kelly, sobre essa situação que eu vos digo com toda tranquilidade, eu já estou aqui há 15 anos, apenas atuando em várias privativas do júri, e lá se foram aí várias centenas de júris que a gente pôde participar, e jurado Armando, sempre um grandíssimo aprendizado. Cada dia uma história diferente, mas sempre, jurada Paula, a discussão dos dramas da vida. Coisas que às vezes a gente está na nossa lida diária, que a gente nem percebe, não atenta que o nosso irmão, a nossa irmã, muitas das vezes passam por situações extremamente degradantes, difíceis. E chega num determinado dia, essas pessoas são colocadas no centro de um salão, num julgamento público. Nós aqui vestidos de preto, né? Para decidir mais um capítulo da vida, se é que se pode chamar de vida, daquele ser humano que senta naquela cadeira indesejada da cadeira do banco dos réus. Meus senhores, minhas senhoras, hoje estamos tratando de uma ré que nasceu Cleiton, mas que num dado momento da sua vida se identificou de forma diferente. É um travesti que com tenra idade passou a se prostituir. E aqui um detalhe que é importante, eu estava estudando sobre isso, mas o mercado de trabalho, ele não é lá muito acessível para pessoas com esse perfil. No nosso país, né, que é um país conhecido pela pluralidade de culturas, de povos, de estilos de vida, ele guarda sim ainda a sombra de um preconceito com determinadas categorias de pessoas. É o país do carnaval, né, que convive muito bem com as fantasias. Mas é o mesmo país que não admite lá muito bem que as pessoas tenham identidades diversas das nossas. Eu sinceramente vos digo com toda tranquilidade, Dr. Wilson Lindbergh, aqui também saudando Vossa Excelência, grande advogado, é uma honra poder tê-lo aqui conosco, amigo de longuíssima data.
é sempre muito delicado para a defesa se defrontar com situações como essa. A Defensoria Pública é uma instituição que, precipuamente, ela tem por missão institucional a promoção e defesa dos direitos humanos. Isso é fato. E aí você chega no tribunal do júri, que é um momento como esse, que você tem a tribuna, né, para poder manifestar o que você sente, a sua opinião, e poder falar para 7 pessoas, que são 7 pessoas que estão representando uma sociedade de 1,5 milhão. E aí eu vos digo, jurado Alzineide, que no Brasil, a cada ano, 200 travestis são mortos. E estatisticamente se comprova que desses 200 travestis assassinados anualmente, 78% deles são pretos. Ou pretas, como queiram. Ah, defensor, mas a gente está aqui julgando um caso específico. Estamos. Mas é preciso fazer uma contextualização para a gente entender um pouco, se não perfeitamente, porque para a gente entender perfeitamente, a gente teria que estar na pele dessa pessoa. É por isso que julgar é tão difícil. Porque julgar exige de cada um de nós o raciocínio, o desafio de se colocar no lugar daquela pessoa. É por isso que se diz que julga bem quem julga a si próprio. E eu busco fazer isso todas as vezes que eu me preparo, que eu estudo ou que eu tenho que subir a essa tribuna. Eu me coloco no lugar do promotor para tentar raciocinar, ter uma perspectiva daquele caso sob a ótica do promotor? Sim. Eu me coloco no lugar da família da vítima, me coloco no lugar da vítima, me coloco no lugar da família do réu. Eu me coloco no lugar do juiz e da juíza, do jurado e da jurada, que são vossas excelências, que estão aí incomunicáveis, né, que estão com seus celulares entregues, que largaram seus trabalhos e estão aqui para depositar uma cédula numa urna, secretamente, sim ou não. E disso, por maioria, se decidir a vida de alguém. Dessa vida muito breve, jurada Jéssica. De alguém que, aos 24 anos, com 8 anos, começou a se prostituir. E que ainda com tenra idade passou a fazer uso de droga. Que com 24 anos já sofreu todo tipo de abuso que a gente não possa sequer imaginar. Que já viveu, experimentou todo tipo de violência que nessa vida humana se pode viver. Que com 24 anos já matou uma pessoa. Que aos 24 anos descobriu que é soro positivo. Sinceramente, a vida que leva essa pessoa, esse ser humano, não é nem nunca foi vida. Ninguém nasce ou pede para nascer para ter uma vida como essa. A Cleiciane é como se fosse um ser que já desfruta de uma morte social.
uma morte social que, eu vos digo, precede a morte física propriamente dita. Como vislumbrar aqui lá grandes perspectivas? Se aos 24 anos ela já, parte dessa vida já teve privada de liberdade, né? Alguém que já, parte desses 24 anos já esteve preso, e que agora está num júri popular, para a gente dizer o que fazer a partir de agora. Temos uma peculiaridade ímpar nesse julgamento de hoje. As imagens que assistiram e puderam perceber todo o início até o desfecho fatal, que culminou com a morte da vítima. Percebe-se, sim, e aqui eu estou reforçando a ideia que nos foi trazida à baila pelo próprio Ministério Público, segundo a qual ali era para ser um programa, né? Uma troca de favores sexuais por dinheiro, e que num dado momento, por desentendimento, e ali era dado a qualquer uma das partes dizer, olha, não quero mais, o nosso combinado deixa de existir, acabou. Ela, a Cleiciane, em que pese, vejam só, a discussão ela tem início ainda lá na garagem, né, do motel. A imagem que nós temos é da área que dá acesso a essas garagens individuais, dos quartos que dão acesso aos quartos. Aí uma discussão se sucede lá ainda antes de adentrar o quarto, não chegaram nem a adentrar o quarto. Ela, Cleiciane, é quem se afasta dali. Ela, Cleiciane, é quem, com as próprias pernas, sai daquele local e busca a saída daquele recinto. Ali naquelas imagens, para a direção onde a Cleiciane se encaminha, aqui para baixo, é o local da saída. Era por onde se entrava e por onde se saía do motel, onde havia um porteiro, que já foi ouvido, era testemunha, não esteve hoje aqui conosco, mas que disse que não liberou a saída dela, porque ele queria receber os R$ 25 referentes ao quarto, que nem chegou a ser usado, bem da verdade, mas era o custo do estabelecimento para que ali se adentrasse, lhe permanecesse, faz que era 1 hora, R$ 25, e ele queria receber aquilo. Só que a Cleiciane, além de ter levado o calote, por assim dizer, não era essa pessoa, ela nem tinha como lançar mão desse dinheiro. Não era ela. Ela queria apenas sair dali para se ver livre daquele cenário de violência que ela já experimenta em sua vida desde sempre. E quando eu estou colocando essas questões aqui, não é para o defensor público fazendo vitimização e colocando o travesti de coitadinho na história. Não é isso. Não é isso, é porque nós precisamos ter uma compreensão que vá para muito além dessas imagens que nos foram mostradas. Essas imagens não mostram a vida pregressa dessa cidadã, do estado de nervos que certamente ela já vivia. A defensora, mas porque ela não foi trabalhar com outra coisa, ela também fazia sobrancelha, ela também trabalhava fazendo outras coisas. Mas era aquilo, né, em meio a essa dificuldade de acesso ao mercado que essa categoria de seres humanos tem, ela de fato vivia de vender, alugar, de prestar serviços sexuais. Isso já é
algo que por si só, uma condição miserável, era de onde ela tirava um mínimo para a sua subsistência, como ela disse, para pagar uma conta de luz. E aí ela se submete, ela vai até aquele estabelecimento, não porque ela pediu, mas a convite da vítima, que oferece um valor, chega no local, não quer mais, e não me venha dizer com essa história de que eu pensei que fosse uma mulher, descobri que não era mulher lá não. A gente olha e sabe. Dá para olhar e saber. E a pessoa queria mesmo era estar ali com alguém daquele perfil. E isso tem que ser respeitado. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, especialmente a imagem de quem já se foi. Não está nem aqui para se defender. Mas é uma opção, é uma escolha. E isso não tem a ver com classe social. Tá? Não é porque era um taxista, não é porque era alguém mais aquinhoado ou menos aquinhoado. O Ronaldo Fenômeno parece que adora isso. Tem dinheiro. E assim o fez, contratou, vamos lá, chegou lá, teve esse desentendimento. Não vou te dar 50, aqui é 10, e eu quero agora, baixou a calça. E ela, olhando, não. Por isso eu não quero, por isso eu não faço. Vou-me embora daqui. E já no prejuízo, né? Porque ela ia ter que sair dali se virando. Vou-me embora daqui com uma circunstância que ela reconhece, nós estamos aqui para mascarar a verdade dos fatos. Mas ela disse que estava sob efeito de cocaína. Isso é para a gente ver que uma tragédia, né, ela se sucede em meio a vários fatores que vão se somando até explodir aquele barril de pólvora. Mas, a despeito disso, vejam só, ela sob efeito de droga, altamente entorpecida de cocaína, munida já tendo consigo uma arma branca, uma faquinha de serra que ela usava para se defender em meio a essa vida perigosa que levava, da atividade que exercia. Ela não puxa, o primeiro desentendimento acontece, ela não sai logo esfaqueando a ninguém. A atitude dela é uma atitude compatível com a atitude de alguém que quer distância da violência, que sempre fugiu da violência. É a atitude de alguém que tenta sair daquele local. E não consegue. O porteiro não deixa. O porteiro quer receber os 25. E no que ela se dirige ao local onde poderia se ver livre daquele cenário de violência, infelizmente, a vítima vai até a sua direção. A vítima é um homem grande, que Deus o tenha, um homem grande. E ali, como disse o ilustrado promotor, né, arrumando as calças, sob efeito de álcool, sim, o seu laudo de necrópsia atesta isso. Já ali amanhecido, né, final da manhã, começa uma refrega corporal. Eles começam a se engalfinhar, as imagens não mentem. Na hora que ele chega lá e vai para cima dela, ela não puxa a faca. Começa uma refrega corporal, onde ele mete a mão nela e ela vai se esquivando. E ali naquela região eles vão caminhando em meio a essa refrega. E é por isso que eu digo que não há que se falar em motivo fútil, porque motivo fútil é quando alguém, por uma besteira, comete um homicídio, né? Chega lá já furando, atirando. Aqui não, você teve a discussão inicial, mas depois dessa discussão inicial, você tem ali um clima de beligerância que foi se avolumando, que começou no grau 10 e foi progredindo 20, 30, 40, 50, até que chega um momento que essa cidadã, acuada, depois de um bom tempo, depois de não conseguir dali sair, depois de
ser afrontada, de ser manietada pela vítima, é que ela puxa aquela faca que tinha consigo. E desfere golpes aparentemente em autodefesa. Em autodefesa. Eu nem sei dizer, e aí a perícia não pôde, né, revelar exatamente, não sei se as imagens mostram isso, mas talvez tenham sido mais de uma facada na hora da refrega, ainda com a vítima em pé. Mas independentemente de quantas facadas nesse momento que a vítima ainda está em pé sucederam, de fato a vítima ela cai. Cai com o corpo estirado. Aparentemente ali, quando ela cai, talvez ela já tivesse recebido inclusive o golpe fatal. Porque ela já cai bastante imobilizada, parece que ela já não tem mais nem reação. A perícia não elucidou isso para dizer, o golpe que foi determinante para a morte foi o golpe tal. Não. Não se tem essa informação, mas ela quando cai, já cai prostrada, aparentemente sem oferecer mais nenhum tipo de reação. E aí é nesse momento, que a Cleiciane, sob efeito de droga, extremamente nervosa, acuada, num cenário de legítima defesa, ela passa a desferir ali mais golpes, que eu não vou dizer que cada golpe tem a sua profundidade, quem sou eu para dizer que foram golpes menores ou maiores, mas com a faquinha de pão ela fica manietando e desferindo ali mais outras lesões na vítima. E a partir desse momento é o que mais nos choca, é o que mais nos assusta, é o que mais nos chama a atenção, não é para dizer, aqui nesse instante, pronto, eu fiquei dali observando, porque eu gosto de no júri, né, uma coisa do poder da observação, eu gosto de estar atento a tudo que acontece à minha volta. A partir desse instante, das imagens que nos foram mostradas, é quando o nosso semblante ele fica fechado, é quando o nosso semblante fica, caramba, que a gente se horroriza mais com aquilo. Ocorre que esse é um instante que o direito discute bastante. Né? Aqui, nesse momento, pode-se falar que ela se excedeu. Ela foi além do necessário, porque quando ele caiu, pronto, ela se viu livre do ataque. Ela se viu livre do ataque, então ela poderia ter parado, não está aqui, pronto. Não estou mais sendo atacada, agora chame a polícia, e tudo vai ser esclarecido, tudo, como disse o promotor, se parasses aqui, estava tudo certo. Mas há quem diga, e no direito penal, né, aliás, no curso de direito em si, né, isso se discute muito, porque é uma ciência humana. O direito não é uma ciência exata. É uma ciência humana, não há como se calcular. Às vezes alguém aqui que seja do ramo das ciências exatas, a lógica não seja bem essa, né? Porque no direito, não, no direito é o comportamento humano, que muitas das vezes não se consegue precisar com aquela precisão de balancinha de ourives. Porque é o calor do momento, é quando a gente está muito nervoso. Quando a gente sai para defender um filho nosso, que a gente consegue fazer a defesa dele, e muitas das vezes a gente vai além, porque a gente já se contaminou por um espírito de raiva, de emoção. E muitas das vezes, esse que pode ser chamado excesso, na verdade é apenas uma reação humana natural de alguém que se vê num cenário de violência. Aliás, o cenário de violência dessa mulher, desse ser humano, é um cenário de violência que estava vigorando para muito além daquele dia, daquele momento. É por isso que eu me preocupei em fazer antes essa contextualização, para a gente entender que a violência dessa Cleiciane, desse personagem, não foi nesse dia. O estado de violência e de pressão psicológica e de autoflagelação dessa mulher, desse ser humano, vinha de muito tempo antes, vinha da época de que ela era criança, ela já vivia sob esse estado de pressão.
que veio culminar com esse episódio lamentável na sua vida. Então, se estuda nos bancos, né, da universidade que essa reação de, depois que a vítima já está prostrada, desferir outros golpes, ir além, não necessariamente seja interpretado e compreendido como um excesso, mas como uma reação natural de alguém que está ali muito nervoso e acaba indo além do que era o necessário. E é por isso que eu vos digo, doutor Marco Antônio Pina, que nós temos aqui também, mais uma vez, reforçando que o júri popular, essa instituição, a mais democrática que existe, se presta e existe, a sua razão de ser, está diretamente relacionada a casos como esse. Quis o legislador, quis a lei, que casos como esse fossem julgados por vossas excelências, pessoas da sociedade, porque o juízo que fazem não é um juízo puramente técnico. É aí que a gente entende, poxa, por que existe o júri popular? Por que quis a lei que casos como esse ficassem sob os cuidados do jurado popular e não nas mãos da juíza togada? Por que não? A juíza togada conhece tanto das leis, tem tanta experiência, por que a juíza togada não decide isso? É porque quis a lei, quiseram os legisladores que fizeram a lei, que casos como esse fossem julgados sob o olhar menos da técnica e mais da vida como ela é, da realidade das coisas como elas se sucedem no nosso seio social. Para a gente compreender e proferir um veredito muito menos técnico e muito mais humano. E assim o é. É exatamente para casos como esse que Vossas Excelências são convocados dos seus trabalhos. Às vezes contrariados, né? Poxa, logo eu não quero. Se eu quisesse ser juiz, eu tinha feito concurso para isso. Eu não quero. Mas são convocados e aqui comparecem. É com esse propósito. É para que o Poder Judiciário possa ouvir a sociedade, democraticamente a sociedade dizer, realmente já chega, essa mulher já foi condenada, ela já está condenada, ela já está morta. A morte social que precede a morte física propriamente dita, ela já está condenada. Não há nenhuma condenação hoje que vá ser além da condenação que ela já sofreu. Ela descobriu há pouco tempo que é soro positiva. Foi quando estava presa em exames de rotina. O fato é que não está recebendo e nem vai receber o tratamento adequado para a doença que possui. Ela já está com demonstrações aí fortes do seu corpo de que a doença está se manifestando e é daí para pior. E eu vos digo que talvez tenha sido muito esse o motivo pelo qual Sua Excelência, o promotor mesmo, vos pede a absolvição. É porque no júri, o quesito genérico, jurado absolve acusado, ele não é genérico à toa. É porque o jurado, a jurada, decide por íntima convicção, não fundamenta a sua decisão. E aí a pergunta é genérica. E a pergunta é genérica porque ela deseja abarcar todo e qualquer fundamento que o jurado, a jurada, bem entenda como sendo fundamento para absolver. Pode ter sido por algum motivo que o promotor falou dali. Olha, o promotor nos trouxe 100 razões para que a gente absolva. O defensor falou 2 ou 3 motivos que a gente use como fundamento para absolver.
Mas o jurado, a jurada, pode absolver por algum motivo que nem mesmo nós tenhamos falado. E que só o jurado, a jurada, aí na sua perspicácia, tenha percebido e tenha bem compreendido. Que aí é o sabor da melhor decisão. O jurado absolve a ré Cleiciane. Para esse caso, absolvição da vida. Absolvição de alguém que já está condenado aí a um triste fim dessa breve vida que possui. Eu penso que sim. O jurado absolve. Se de outra banda, e aqui cabe a mim, tá, jurada Paula, não cabe ao promotor, cabe a este defensor público, que no exercício da defesa plena, que é outro princípio que rege o tribunal do júri, a plenitude de defesa, cabe a este defensor que vos fala oportunizar para vossas excelências uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opção de solução para o caso que se apresenta. Porque estamos incomunicáveis, eu não posso chegar para a senhora e perguntar: a senhora concorda com a absolvição? Ah, não concordo. Ah, então, olha, deixa eu lhe sugerir aqui uma segunda, um plano B, que às vezes é a medida certa, não sei, às vezes o jurado, a jurada, não quer decidir nos exatos rigores do que pede o Ministério Público, de outra banda não quer decidir nos exatos termos do que propõe a Defensoria, e ele quer um meio termo. Pode acontecer. E como estamos incomunicáveis, cabe à defesa trazer essas opções. E aí é que eu vos digo que, estudando o processo, a despeito de haver pedido do Ministério Público pela absolvição da Cleiciane, a despeito de eu acreditar também que essa seja a solução mais razoável para este caso, ainda assim, eu proponho, caso queiram, se a tanto chegarmos, que condenem essa mulher por excesso culposo na legítima defesa. Viu, doutor Gerson? Eu, por transparência, vou deixar os jurados. Eu sei que a solução ideal é essa, a mais favorável delas, é como penso, de acordo com o que Vossa Excelência também pensa, que é a absolvição, pela razão que bem entenderem, pelo livre convencimento íntimo de Vossas Excelências. Mas caso entendam diferente, doutora Carolina, eu proponho a condenação por homicídio culposo, que se sucede nessas hipóteses de excesso culposo na legítima defesa. É quando alguém age em legítima defesa, ela está ali preenchendo todos os requisitos, no perigo atual e iminente, usando dos meios necessários, era a faca que ela tinha ao seu alcance, mas no requisito da moderação, ela acaba descumprindo. É o que nós vimos nas imagens. Ela já tinha contido aquele perigo, aquela agressão atual ou iminente. E aí ela acaba desferindo alguns outros golpes, indo além daquilo que era necessário. Isso se chama no direito de excesso culposo na legítima defesa. É quando a ré se excede nos limites da legítima defesa. Isso implicaria numa condenação por homicídio culposo. É um crime bem menor, pena menor, mas é uma condenação, se a tanto quiserem chegar. E por último, eu lhes peço, humildemente assim o faço, eu não sou dono da verdade, apenas rechaçando a motivação que foi trazida a lume na fase embrionária, não foi agora, o Ministério Público hoje pede até absolvição, tanto menos sustentou essa qualificadora do motivo fútil, que Sua Excelência terá que perguntar porque está na pronúncia. A doutora vai lhes perguntar da motivação fútil porque está na pronúncia, tem que perguntar. Que é justamente o motivo fútil da discussão que ela teria cometido um homicídio por conta de R$10. E nós sabemos que não foi por isso. A discussão teve início por essa razão. Mas vimos em imagens que o clima que ali se sucedeu após esse entrevero pelo valor do programa,
ele foi se acalorando, ele foi se avolumando. E diz a jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais, né? Eu até busquei aqui no meu celular várias jurisprudências que tratam exatamente de casos como esse, onde a motivação fútil, ela deixa de existir sempre que as partes travam luta corporal e que se sucede animosidade entre elas, porque da feita que começa a essa briga, né, e de violência, e sabe-se que violência só gera mais violência, a motivação fútil acaba por desaparecer. Aqui eu tenho comigo diversos acórdãos, decisões de tribunais superiores nesse sentido, tá bom? Animosidade, está aqui, pretensão de exclusão de ambas as qualificadoras de direito, animosidade e atritos imediatos entre réu e vítima, motivo fútil afastado, discussão entre os contendores imediatamente anterior ao evento, qualificadora do motivo fútil inexistente. São várias as jurisprudências, decisões reiteradas dos tribunais, reconhecendo isso, que o clima de beligerância entre as partes, a animosidade faz com que aquela futilidade inicial, ela deixe de existir. Então, eu vos proponho, como tese principal e solução que penso a mais escorreita, em conformidade com o que lhes propõe o nobre promotor, absolvição, clemência, pela pessoa já que a gente tem aqui um morto-vivo, uma morta-viva, condenada a um triste fim, porque precisa fazer o tratamento e possa fazer isso fora da prisão, por ser alguém que eu acalanto a esperança sinceramente, que não esteja mais no mundo das drogas, tomara Deus assim o seja, ou por qualquer outro motivo que eu não vos tenha falado, que só o jurado, a jurada tenha percebido, a absolvição dessa mulher. E subsidiariamente, se a tanto chegarmos, a condenação por excesso culposo, homicídio culposo, ou por derradeiro, a retirada da qualificadora da motivação fútil. Era isso que eu tinha a vos dizer. Obrigado pela atenção. Boa sorte. Obrigado, Excelência. Satisfeito. Senhor, vem a réplica, doutor Gerson. Excelência, não vou. Na verdade, eu tenho apenas um esclarecimento só a fazer, Excelência. Vou fazer em atitude de réplica. Apenas esclarecendo as lesões que aconteceram. Aqui o laudo ela descreve, e assim diz, algo em torno de 12 lesões. Pérfuro, contuso, medindo cerca de 1,5 a 2 centímetros de extensão, distribuída na região anterior do tórax. Hematoma na lateral da coxa direita, escoriações e tudo. Vejam que aqui o laudo não descreve a profundidade dessas 12 lesões. Apenas tem uma discussão aqui, que é o item 4 do laudo, que diz o seguinte: no presente caso, o periciano recebeu várias estocadas pérfuro-cortantes no tórax anterior direito e esquerdo, atingindo pulmões e crosta da aorta. É o que descreve. Mas não descreve com precisão as 12. Se Vossas Excelências recordarem o vídeo, uma das estocadas que deu, a acusada, a Cleiciane, tem até dificuldade de tirar a faca, que ela leva um tempo ali para tirar a faca, porque ela ficou incrustada entre as costelas e possivelmente tenha sido essa facada que perfurou aqui o pulmão. Possivelmente teria sido essa, que seria a mais profunda. As outras, e pelo vídeo a gente identifica, ela se agacha e dá outras facadas. Vejam que essas outras facadas não são tão contundentes quanto essa primeira, tanto que são, a princípio, a gente pode entender que teriam sido superficiais, porque o laudo não descreve nenhuma outra lesão mais importante. Apenas para fazer esse esclarecimento, por mais que tenham sido muitas as lesões,
A que foi mais significativa foi essa que perfurou o pulmão. Teria sido numa região mais lateralizada do tórax. E foi essa uma das primeiras, ainda que ela tem dificuldade de retirar a faca. Fora isso, e apenas esclarecendo a natureza das lesões, aqui já encerro, Excelência, e devolvo a palavra à presidência, reiterando ainda tudo aquilo que foi dito pela defesa, reforçando a manifestação pela absolvição da acusada. Ok, doutor Alex. Certo. Eu vou fazer a leitura dos quesitos. Primeiro nós vamos perguntar sobre a materialidade, que é sobre a existência do fato. Depois sobre a autoria, se foi a Cleiciane quem praticou o fato. Depois o quesito geral de lei, para absolvição ou não da acusada. Depois sobre a tese de excesso culposo, levantado pela defesa. E depois a qualificadora de motivo torpe. Quesito 1. No dia 9/7/2023, por volta das 6h45, no motel Ouro, localizado na Vila Bom Sucesso, no bairro da Sacramenta, nesta capital, a vítima Daniel de Souza Lima foi alvo das lesões provocadas por golpe de arma branca tipo faca, conforme laudo número 2023-01-001-291, juntado no ID 100684816. Quesito 2. A ré Cleiciane Cardias Araújo, qualificada nos autos, foi a autora do fato descrito no primeiro quesito? Quesito 3. O jurado absolve a acusada? Quesito 4. A ré excedeu culposamente o exercício da legítima defesa, vindo a ceifar a vida da vítima em consequência deste excesso? Quesito 5. A ré praticou o fato descrito no primeiro quesito por motivo torpe, qual seja, em razão de do não pagamento da vítima pelos serviços da ré. Os senhores querem visualizar alguma prova ainda nos autos? Fazer alguma pergunta? Não? Então, vou deixar aqui o microfone. Também, o que há é nas alegações finais um pedido do MP para trocar o torpe pelo fútil, mas a pronúncia da doutora Ângela foi pelo torpe. Ah, tá bom. Mas não altera muito do que eu tinha falado, tá tudo bem, pode permanecer assim. Tá tudo de acordo, Excelência, obrigado. Certo. Passar reabrir os trabalhos para a leitura da sentença. Antes de mais nada, cumprimento a viúva do senhor Daniel e os pais e o irmão da senhora Cleiciane. Processo número 01-3609-11-2023. Homicídio qualificado, ré Cleiciane Cardias Araújo, vítima Daniel de Souza Lima. Cleiciane Cardias Araújo, devidamente qualificada nos autos, foi pronunciada como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, do Código Penal Brasileiro. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, foi realizada a qualificação e interrogatório da ré. As partes procederam aos debates, oportunidade que sustentaram suas pretensões em plenário. A seguir, formulados os quesitos conforme termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido na sala secreta, reconheceu que a acusada deve ser absolvida pelo fato que vitimou Daniel de Souza Lima. Ante o exposto, em face do veredito do Conselho de Sentença, que julgou improcedente a acusação, absolvo Cleiciane Cardias Araújo, nos termos do artigo 3866 do Código de Processo Penal Brasileiro, em relação ao crime previsto no artigo 121, inciso 1, do Código Penal em relação à vítima Daniel de Souza Lima. Transitar em julgado a presente sentença, dê-se baixa na distribuição. Considerando que a acusada informou nesta data que é portadora de HIV, fato que descobriu dentro do cárcere, ao passo que não estaria fazendo tratamento médico e ainda apresentou-se tossindo sangue durante a sessão, determina a expedição de ofício para a Casa Dia e Hospital Barros Barreto, a fim de que realizem atendimento e acompanhamento médico e medicamentoso de urgência. Em razão de sua absolvição, bem como por estarem ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar segregatória previsto no artigo 312, revogo a prisão preventiva de Cleiciane Cardias Araújo. A presente sentença servirá como alvará de soltura, sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes, sem custas, registros,
Compras, Belém, 2 de abril de 2024, Carolina Cerqueira de Miranda Maia. Então, Cleiciane, essa foi a sentença que os jurados concluíram após tudo que foi explanado aqui. A senhora ouviu os debates, a não ser o seu nome, no caso a viúva do seu Daniel. Eu sinto muito pela sua perda. O seu Daniel não está mais aqui, esse julgamento não traria de volta a vida dele. Eu não sei quais são os seus sentimentos sobre isso, nós nunca vamos saber, mas a resposta desse julgamento é essa. Eu sinto muito por a senhora ter precisado ouvir tudo que a senhora ouviu. Sinto muito por a senhora ter visto o vídeo também. Nem imagino como é difícil para a senhora. Também sinto muito pela senhora ter que ouvir essa sentença e não sei como a senhora a recebe. De toda forma, eu sinto muito pela senhora, presto meus sentimentos em nome de toda a nossa vara, em nome de tudo que possa a senhora ter vivido antes ou depois do falecimento do seu marido e em decorrência disso. Mas esse é o julgamento que a sociedade entrega ao caso, tá? É para isso que o júri existe, para que os cidadãos possam fazer o julgamento desse tipo de delito especificamente, tá? Eu espero que Deus lhe abençoe, lhe conforte na sua perda, lhe conforte em tudo que gira em torno disso, tá certo? A senhora, aos seus filhos, se houverem, tá bom? E que a senhora siga adiante, abençoada por Deus, tá certo? Em relação aos pais e ao irmão da Cleiciane, eu não sei se vocês já sabiam que ela descobriu a ser portadora de HIV no cárcere, e como quando ela é levada para a casa penal, porque ela ainda precisa voltar para a casa penal, não é permitido que a gente entregue nenhum tipo de documento para ela. Documento nem nenhum objeto, tá? Então, eu não tenho como dar nenhum ofício diretamente para ela fazer esse acompanhamento médico. Eu não sei se vocês observaram durante o julgamento que eu pedi para que ela fosse levada porque ela estava precisando toda hora de algum recurso para escarrar, enfim, e que ela começou a ter essa questão com o sangue, tá? Então, eu não sei exatamente o que está se passando, ela precisa de um atendimento logo. Mas a casa penal também não vai oferecer isso para ela, porque ela vai ser imediatamente solta assim que ela chegar lá. E lá, eles não vão fazer outro encaminhamento e nem vão levá-la de lá direto para nenhum hospital. Então, eu peço que os senhores aguardem, porque nós vamos expedir o ofício e entregar para vocês, tá? Para que quando ela sair do cárcere, vocês possam entregar o ofício para ela e ela possa, tá? Ir à Casa Dia e ir ao Barros Barreto, que aqui nós pegamos informações que os dois fornecem esse tipo de atendimento, tá bom? Para que ela inicie o tratamento o quanto antes, faça o uso dos coquetéis e tenha esse atendimento de urgência até para verificar esse quadro atual dela, tá certo? Algumas demandas podem ser por conta do HIV, mas algumas demandas, infelizmente, são pelo cárcere. Tuberculose, enfim, outros vírus, outras questões, infelizmente, são da questão da superlotação, do número de pessoas que realmente estão, outras pessoas doentes. E eu só peço que vocês aguardem, e aí a imunidade dela é mais baixa, enfim, que vocês aguardem para relevar esses ofícios, porque eu quero que fiquem em mãos dos senhores, tá bom? Agradeço ao Dr. Jesse imensamente, não teria como realizar o júri hoje se o senhor não tivesse atendido esse pedido de última hora. Eu sei que o senhor tem outras ocupações e veio, o senhor não estava designado para o júri hoje, então, mais uma vez, muito obrigada pelo compromisso aqui com os processos. Realmente, ela já estava presa há 9 meses, então seria redesignado. Lhe agradeço muito mesmo por ter atendido ao pedido. Eu liguei para o senhor porque realmente eu sei que eu posso contar com o senhor. Muito obrigada mesmo. Mas sei que se o senhor não tivesse como, só não teria vindo mesmo se não tivesse outra, não pudesse mesmo. Então, eu lhe agradeço muito mesmo. Doutor Alex, como sempre, muito obrigada pela sua atuação, pela sua ética e por ter conduzido também esses trabalhos, sabendo que é uma situação bem delicada e ter tratado tudo de uma forma tão humana, né? E essa empatia, essa dignidade é sempre muito, muito relevante, porque provavelmente a Cleiciane pouco foi tratada assim, né? No seu próprio relato. Então, eu espero que de alguma forma você tenha se sentido acolhida e, ao mesmo tempo, que você também tenha verificado como é que as coisas funcionam, né? E que você consiga adiante conseguir dar a melhor rota possível para a sua vida. Apesar de saber que algumas violências
infelizmente, ainda podem vir em sua direção, mas que você também tente ao máximo possível não devolver de nenhuma forma a violência. Infelizmente, o Brasil é campeão mundial na morte de transexuais, né? Infelizmente, nós somos o primeiro lugar no mundo, nós somos o 5º lugar do mundo na violência doméstica, no feminicídio. E nós somos o primeiro lugar do mundo em morte de transexuais. É uma vergonha para o nosso país e eu espero que a senhora não seja mais alvo de violência e eu espero que a senhora também não passe mais pela justiça criminal enquanto ré, que a senhora consiga fazer seu tratamento, recuperar a sua saúde, recuperar a sua dignidade e seguir a sua vida adiante. A sua família está aqui para lhe acolher e eu espero que Deus lhe abençoe e que as coisas melhorem daqui em diante. Tá certo? Agradeço aos senhores jurados também por terem participado desse julgamento, por terem se empenhado em fazer o seu papel, como fizeram o juramento no início, a toda a equipe da vara, aos oficiais de justiça e aos policiais. Muito obrigada. Vão com Deus.